Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como estão? Tudo certo? Pessoal, um assunto atualizadíssimo é a publicação da Lei 15.394, publicada no Diário Oficial da União hoje, 23/4/2026. Essa lei ela veio alterar a Lei 11.196 de 2005, que trazia a vedação ao crédito pelas indústrias que utilizam matéria-prima, insumo, produto intermediário do processo em relação a desperdícios e sucatas classificados. Anteriormente, no artigo 47 dessa própria lei, ele que especifica que veio a sofrer a alteração. Então, nós tínhamos uma vedação dentro do artigo 47 da Lei 11.196 de 2005, aonde ele não permitia o creditamento pelos industriais quando adquirissem, o texto era, nas aquisições de desperdícios, resíduos ou aparelhos de plástico, de papel ou cartão de vidro, e ele faz um apontamento em relação ao capítulo principal da tabela do IPI. Então, nada mais, nada menos, significava o quê? Que as empresas do regime não cumulativo, as lucro real, elas acabavam sofrendo ali por não ter a figura do crédito sobre esses insumos adquiridos. Insumos, matérias-primas, indo de encontro, claro, com as próprias leis lá, 10.637 de 2002 e Lei 10.833 de 2003, que tratava sobre, lá no artigo 3º dessas próprias leis, sobre o creditamento do conceito de matéria-prima, insumos, material de embalagem. Mas isso aqui nós tínhamos uma vedação. Visualize, então, para entendimento, uma indústria do papel, onde ela compra a para de papel, que é a sua matéria-prima, certo? Que passa pela transformação, o processo em si, e automaticamente vai transformar no papel miolo, papel capa, então que é o seu produto acabado. Então tínhamos essa vedação. Claro, muitas empresas tinham liminar na justiça para poder creditar esse PIS e COFINS, certo? Quando você não tem um incentivo da natureza federal. Então você acabava tendo esse ônus aí, porque teria tributação na saída, certo? Então eu já manifestei esse tema, inclusive, deixe-me recordar, eu já publiquei um material sobre isso, quando recentemente, mais precisamente em 6 de março de 2026, o STF ele modulou os efeitos da decisão de 2021. E ele trouxe no plenário do STF essa definição, trazendo que por maioria de entendimento, estabeleceu-se que a declaração de inconstitucionalidade passa a produzir efeitos a partir de 11 de março de 2026, ou seja, data da publicação da ata do julgamento. Então, ele trouxe a possibilidade de que, a partir daquele momento, as empresas do lucro real, não cumulativo, elas podem creditar o PIS e COFINS, observando os requisitos, certo? Então, como nós não tínhamos ali nenhuma regulamentação, então o que era de se esperar? Que, por mais que nós tínhamos uma decisão favorável ao contribuinte, um plenário de julgamento favorável ao crédito, trânsito em julgada ação, porém a situação ela somente se aplica a partir do momento em que a Receita Federal emitisse o posicionamento, certo? No sentido de concordar com o teor da decisão em relação. Fato esse que nós temos agora, a publicação da lei. Então, a lei, automaticamente publicada hoje, 23/4/2026, ela é bem simples, vou definir assim, ela é muito clara também em alguns aspectos de interpretação, justamente nesse propósito. Então, a lei, praticamente, ela, no caput do artigo 1º, ela altera os artigos 47 e 48 daquela lei que eu citei anteriormente, e praticamente tem 2 artigos essa lei. E aonde ele traz ali uma validação, que é interessante. E qual é o resumo da ópera nesse tocante? Então, o que define-se a legislação em si? Define-se o seguinte, que fica autorizada a utilização do crédito de que tratam o inciso 2º do caput do artigo 3º, verifique-se que anteriormente eu citei Lei 10.637, que trata de PIS, e Lei 10.833, que era o conceito no seu artigo 3º da totalidade,
E depois, claro, isso teve regulamentação total. Nós temos uma IN 2121 que regulamenta todo o conceito de insumo na sua essência, salvo exceções, e essa lei 11.196 de 2005 tratava uma exceção à regra. Então, no resumo da ópera, que ele está definindo que fica autorizada a utilização do crédito. Beleza? Cita as legislações ali que eu já destaquei anteriormente. Nas aquisições e desperdícios, resíduos ou aparelhos de plástico. E aqui ele cita todos aqueles capítulos da TIP que tem a correspondência ao conceito de matéria-prima e material secundário. Ponto. E aqui eu faço uma vírgula. Desde que, então ele está permitindo, fica autorizada a utilização do crédito, desde que realizados por pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real. Isso aqui é um óbvio, porque se eu estou no lucro real, eu sou regime não cumulativo. Nesse caso, porque eu posso ser lucro real e ter receitas de natureza cumulativa. Vou dar um exemplo clássico. Eu posso ser uma empresa do lucro real e ser um hotel. A hotelaria, ela tem receita cumulativa para PIS e COFINS. Eu não acredito na entrada pela não cumulatividade. Eu tenho que fazer radeios proporcionais, caso eu tenha duas atividades dentro do mesmo contexto. Então, no resumo da ópera, ele está definindo o quê? Que apure o imposto de renda com base no lucro real e que utilize os referidos insumos, abre parênteses, como matéria-prima ou material secundário. Ah, beleza? Então, se eu sou um industrial, o exemplo que eu uso sempre, eu transformo o papel, certo? Se eu transformo o papel, miolo e capa, eu compro a para de papel, matéria-prima para mim, e eu estou no lucro real. Então eu acredito. Ah, eu sou um revendedor, eu sou um comércio atacadista. Eu vou comprar para revender. Esqueça tudo. Não tem crédito aqui. Por quê? Porque não é matéria-prima ou material secundário. É revenda, certo? Então aqui eu tenho automaticamente o seguinte sentido. Se eu sou um comércio atacadista, meramente eu compro e eu revendo, eu não tenho esse conceito. Se eu revendo para a indústria em si, certo? Então eu tenho que automaticamente consumir, que utilize os referidos insumos como matéria-prima e material secundário. Então essa é uma regra. Aqui eu tenho que fazer uma vírgula em um parênteses. Essa análise ela muda tudo, ela muda todo o contexto fiscal. Ponto. O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista, que é o quê? 1,65 para PIS e 7,6 para COFINS, regra geral. E aqui nós também temos uma outra variável. O direito ao crédito aplicar-se exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país. De pessoa jurídica. Se eu comprar de pessoa física, eu não faço jus ao crédito. Por mais que eu tenha uma indústria da transformação, por exemplo, e eu compro diretamente do catador, por exemplo, o que coleta, que faz a triagem, que faz a reciclagem, que classifica, mas atua na pessoa física, que aí são outros conceitos, né? Que eu não vou entrar no mérito, mas digamos assim, que ele proceda à venda pela pessoa física, que nesse caso cabe ao contribuinte adquirente, com base nos regulamentos de ICMS, emitir o documento fiscal de entrada e justificar o ingresso no estoque, esse cara não gera crédito, porque a trava está relacionada a quem? Pessoa jurídica. Aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados à pessoa jurídica domiciliada no país. Ou seja, eu travei aqui o jogo está travado, é pessoa jurídica. No artigo 48, seguindo essa mesma máxima, a venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o artigo 47 desta lei para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real, é isenta da contribuição para PIS, PASEP e da COFINS e não integra a base de cálculo das contribuições. O que ele está falando aqui para mim? A venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o artigo 47, aquela galera toda lá, para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real. É isenta. Antes nós tínhamos suspensão, agora é isenção. Vou te dar um exemplo clássico. Se eu tenho uma empresa lucro presumido e eu vendo para uma empresa do lucro real, eu tenho o quê? Eu tenho isenção, certo? Eu faço jus à isenção. Até porque se eu tenho uma empresa de lucro presumido e quando eu comprei eu não usei crédito, automaticamente não vou ter o débito na saída. Então, esse é um contexto. Por mais que eu tenha uma empresa de lucro real aqui, vamos fazer um paralelo. A venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o artigo 47.
Vou falar de um comércio atacadista. Para a pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real é isenta da contribuição para o PIS que eu fiz no integra a base de cálculo. O que ele está falando aqui? Se eu estou no lucro real, isso é um comércio atacado. Se eu estou vendendo eu sou um comércio atacadista. O comércio atacadista, não comprei como matéria-prima ou material secundário. Comprei para revender. Eu não tenho crédito. Quando eu vender, eu tenho a isenção. Porque a trava ele está relacionado ao quê? A venda de desperdícios para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real é isenta. E fato é esse lá, que quem está adquirindo, estando no conceito de industrial, fabricante, e que utilize esses referidos produtos classificados no artigo 47 como insumos de matéria-prima e material secundário, fazem jus ao creditamento. Então aqui não existe possibilidade de eu creditar e ter isenção na saída. Isso aqui não se aplica, certo? Salvo o meu produto resultante da transformação, ele tenha algum benefício que eu não tenha tributação, certo? Ou que eu tenha aí, digamos assim, as receitas com exportação. Aí nesse caso, se eu tenho direito ao crédito, uma papeleira, o exemplo, o meu produto eu transformo o papel miolo em papel capa 100% exportação. Agora eu tenho direito ao crédito quando eu compro. Maravilha! Se eu tenho direito ao crédito, aí sim eu acumulo aquele crédito e faço um pedido de ressarcimento, nesse caso. Mas em outro caso, a título de mercado interno, jamais vai ter possibilidade de pedir perda de compra e de ressarcimento nesse contexto. Então, esse é um resumo da obra, só para deixar claro, que às vezes gera dúvida em relação a isso, mas essa aqui, na verdade, é a interpretação da própria lei ali que especifica. A lei foi publicada hoje, certo? Ela entra em vigor na data de sua publicação, assinada pelo Presidente da República, e a Receita Federal, obviamente, vai se manifestar em relação a isso, emitir ali uma instrução normativa sobre, inclusive para procedimento. Não se fala em repetição de indébito, e os últimos 5 anos eu posso, tem definição, aguarde-se a Receita Federal em relação à manifestação. Manifestação de instrução normativa provavelmente vai de encontro até o que foi citado no próprio julgamento, que eu já trouxe anteriormente. Perfeito, pessoal?